essa noite eu quero falar sobre um tema que tem a ver com aquilo que nós já ouvimos e que estamos conversando durante todo o ano, que é mais profundo. Quantos aqui querem ir mais profundo no relacionamento com Deus? Amém? Quer mesmo? Glória a Deus. Eu quero te explicar uma coisa antes. No último Tadel, eu compartilhei uma palavra parecida com essa, inclusive com esse tema, e tem um texto que eu vou usar, explicando isso. Eu queria deixar isso claro para você. Eu queria que você entendesse algo. Nós entendemos, segundo a palavra de Deus, preste atenção em mim agora. Nós recebemos o Espírito Santo no momento da nossa conversão. A palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Para que você pudesse se arrepender dos seus pecados, para que você pudesse abrir mão dos seus pecados, foi necessário que o Espírito Santo te convencesse. Então é o Espírito Santo que agiu na sua mente, no seu coração, trazendo convencimento para que você entendesse a palavra e se rendesse a ela, e aí então, rendido, você pôde dizer: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo, eu me arrependo dos meus pecados. Quantos aqui já entregaram sua vida para Jesus? Levanta a mão. Aleluia. Então, eu quero que você entenda isso, você já tem o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, isso é claro. Eu faço uma outra pergunta. Quanto do Espírito Santo habita em você? 100%. Ou tem alguém que tem só 1/4 do Espírito Santo? 30% do Espírito Santo? Não. Se o Espírito Santo habita em você, você tem 100% dele. Amém? Glória a Deus por isso. Então, você é cheio do Espírito. Você não tem o Espírito Santo em você? Não é 100%? Então você tem 100% do Espírito Santo em você. Você é cheio do Espírito Santo. Amém? Fala assim: eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluia. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aleluia, nós somos santuários do Senhor. E lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, e o versículo 19 também diz: mas aquele que se une a Deus é um em espírito com Ele. E aí o versículo 19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Uau! Que palavra forte! Nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita 100% em nós, e a partir desse momento, nós não pertencemos a nós mesmos, agora nós pertencemos a Ele, porque nós demos o governo da nossa vida a Ele. Amém, irmãos? Eu preciso que vocês me acompanhem, porque eu vou seguir uma ideia, um raciocínio. Se você perder no meio do caminho, talvez não feche lá no final. Então, todo aquele que se converteu tem 100% do Espírito Santo habitando nele, 100%. Mas, o início da caminhada com Cristo está na conversão. E você percebe que mesmo depois que você se converteu, você continuou pecando? Pelo menos eu pensava assim: quando eu me converter, eu não vou mais ser escravo do pecado. Eu não vou sentir mais vontade de falar palavrão. Eu não vou mais desobedecer os meus pais, porque eu me converti na minha adolescência. Eu não vou mais sentir vontade de fazer algumas coisas que eu fazia escondido deles. E eu achei que seria assim, passe de mágica. Foi assim com você? Comigo não foi. Por quê? Porque eu continuei a ser tentado.
Mas como que pode, se eu tenho 100% do Espírito Santo habitando em mim, como ainda eu sinto vontade de pecar, como ainda o inimigo consegue lançar setas sobre a minha vida, tentando me tirar do caminho de Deus, e eu e você lidamos com isso todos os dias. Por que que isso acontece? Porque uma coisa é você ser cheio do Espírito, você ter o Espírito. Outra coisa é você ser cheio pelo Espírito. Agora é o Espírito Santo agindo dentro de você para encher você com o propósito dele, com o poder dele, com o fruto que ele tem para nos dar. Esse propósito de ser cheio do Espírito, ele é imediato na sua conversão. Mas o processo, o ser cheio pelo Espírito, é um processo que vai se desencadear a partir da conversão até o último dia de vida nessa terra. E a plenitude disso vai ser lá no céu. Nós estamos sendo cheios dele à medida em que nós damos espaço para isso acontecer. Eu quero fazer uma ilustração aqui hoje. Esse aqui é o Espírito Santo. Deixa eu ver se o Espírito Santo está aqui. Está funcionando. Esse aqui é você e eu. Antes de nós nos convertermos, é mais ou menos assim. É meio bola murcha, né? É mais ou menos assim que a gente está antes de se converter. Cheio de vento. Tem algo dentro de nós. E essas coisas estão dentro de nós e é a operação da carne, a vontade da carne que está dentro de nós. Antes de nós nos convertermos, irmãos, a gente segue os impulsos da carne. Você não se preocupa se aquilo que você faz ou deixa de fazer está certo ou está errado, se magoa ou deixa de magoar alguém, porque na sua carne você quer ser feliz, você quer ser pleno. A sua alegria, ela vem das coisas que a carne sugere para você que é boa. Então tem gente que acredita que vários relacionamentos com pessoas diferentes vai trazer felicidade para você. E essa carne, então, vai dar esse comando e você obedece, porque você está cheio dela. E aí tem pessoas que acham que não, que acham que as drogas elas vão proporcionar um barato melhor, e eu vou me sentir melhor, pelo menos mais anestesiado, então eu vou usar drogas com os meus colegas, com meus amigos. E ele entra nas drogas achando que aquilo vai fazer bem. Ninguém entra nas drogas para se prejudicar, porque é algo ruim. E assim vai, a carne então, ela que governa, porque aquilo que você tem dentro de você é o que governa a sua vida. A palavra de Deus fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, aquilo que tem dentro de nós, que habita dentro de nós, é o que governa a nossa vida, as nossas decisões. E nós somos assim antes da nossa conversão. Quando nós nos convertemos, é como se isso que está dentro de nós já não nos atrai tanto. E nós entendemos que agora é o Espírito Santo que deve habitar dentro de nós. E nós falamos, vem Senhor Jesus habitar na minha vida. E aí, é onde acontece isso. Nós recebemos o Espírito Santo, ele está habitando dentro de nós. Vou tentar dar um nó aqui. Aí está você com o Espírito Santo habitando dentro de você. Só que, irmãos, no momento em que você tem o Espírito Santo, ele começa a gerar algo dentro de você. Amém? Porque o Espírito Santo, ele vai te convencendo. Ele vai ministrando você. Ele vai apontando os seus erros.
e percebe que ainda há algo da carne, ainda há oxigênio aqui dentro, né? Não é só o Espírito Santo, mas está aqui ainda. Então essas coisas que na conversão não foi tratado, não foi restaurado, que agora o Espírito Santo vai querer eliminar de você. E à medida que você tem o Espírito Santo, ele vai te enchendo. Ele está enchendo aqui. É gradual. Quando eu fiz essa ilustração, eu achei que ia encher rapidão, mas não é. Ele está enchendo. Porque o Espírito Santo ele vai se derramando dentro de você. Ele vai ministrando a sua vida. Ele vai compartilhando com você aquilo que ele tem de melhor. Ele vai devolvendo a você aquilo que o diabo roubou de você, que é a sua identidade, o seu caráter. E à medida que ele vai enchendo, ele vai te encher. Só que vai chegar um momento que isso aqui vai estar cheio. E já está mais cheio. Ó. Só que ele vai parar de encher. Por quê? Porque não cabe mais dele. O oxigênio que tem aqui dentro, ou aquela área, aquela parte de pecado que ainda está dentro de você, está ocupando espaço. Ele te enche à medida que ele tem espaço. E para que esse ar saia, para que ele possa te completar totalmente, você precisa dar espaço para ele. E como que isso funciona? Você precisaria fazer um furo, né? Ou dar um pequeno espaço para que esse oxigênio que está dentro aqui saísse. Eu não vou fazer isso agora. Eu fui muito tentado a acender aqui, mas eu não vou fazer isso também, porque isso aqui é gás butano e ele explode, né? Mas eu só queria que você entendesse algo. Para que ele te encha completamente, você precisa se esvaziar. Amém, irmãos? A palavra de Deus fala assim lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 18. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. O apóstolo Paulo está falando para irmãos convertidos da cidade de Éfeso. Ele está dizendo para pessoas que já tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava dentro deles. Mas eles precisavam se deixar ser cheios por esse Espírito. Algumas versões dizem, enchei-vos do Espírito. E esse enchei-vos no original, ele não dá o sentido de ser cheio do Espírito, mas é o Espírito Santo quem nos enche. É o Espírito Santo que se derrama dentro de nós, nos enchendo do seu poder, nos capacitando, derramando do seu amor, nos mostrando as áreas de deformidade, de caráter, aqueles pecados ainda que precisam ser tratados, levados à cruz de Cristo, aqueles traumas, aqueles sentimentos que ainda habitam dentro de você e que você não se submeteu ou não submeteu eles ao Senhor Jesus, e o Espírito Santo então ele começa a tratar isso. Ele está te enchendo. Ele está te transformando. E aí antes você falava pecado, agora você falava palavrão, agora você não fala mais. Antes você mentia, agora você está num processo de cuidado para que a sua boca só saia palavras de verdade, verdadeiras. Você não se agrada mais no pecado. Antes você estava na prática da pornografia, dos vícios, e agora isso começa a te incomodar e você começa a buscar ser diferente. Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo que habita em você está se derramando, está te enchendo. Amém, irmãos? Você precisa entender isso. Ele está te enchendo. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24,
fala que nós devemos permitir que esse enchimento aconteça. E aí ele fala assim: abandonem ou removam a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruídas pelos desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com uma nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Nós poderíamos dizer, vistam-se de uma nova natureza, mas também poderíamos dizer, encham-se de uma nova natureza. Permitam ser cheios dessa nova natureza. Permitam que o Espírito Santo que já habita em você governe a sua vida. Meu querido, isso é muito importante. Por quê? Porque o Espírito Santo quer expandir o seu conhecimento nele. Você não pode continuar no mesmo nível, no mesmo patamar da sua conversão. Você precisa ampliar esse conhecimento, esse relacionamento com Ele. Ele quer se derramar sobre a sua vida, para que você cresça espiritualmente, para que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais plena nele e completa dele. Mas o que é então ser cheio pelo Espírito Santo? Bem, eu acredito que ser cheio pelo Espírito Santo é aquela pessoa que aprendeu a se esvaziar, aprendeu a se diminuir, para que ele crescesse. E nós estamos falando, sabe do quê? De governo. Se esvaziar, se diminuir, nós estamos falando de governo. Quem governa você? Quando eu estou me esvaziando, significa que eu estou perdendo o governo da minha vida, e eu estou passando esse governo ao Espírito Santo. Amém, irmãos? Isso é se esvaziar, não é emagrecer. Se esvaziar é dar mais espaço para que Ele habite. Se esvaziar é se sujeitar à vontade dEle. Assim como Jesus fez. E Jesus nos deu o exemplo lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Ele diz assim o texto: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Deus veio em forma humana e se tornou servo. Servo de quem? De homens? Não. Servo de Deus, servo do Espírito Santo. Porque nós entendemos que Jesus, ele fazia o que Deus mandava ele fazer. E o Espírito Santo é quem soprava isso no coração dele. Tanto que a gente lê que fala assim: o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo chegou assim: Jesus, chegou um momento agora importante, você vai ser tentado. Jesus se submeteu. Irmãos, nós precisamos entender que, se nós não abrirmos mão daquilo que nós julgamos ser importante, daquilo que, do controle do governo da nossa vida, não tem como o Espírito Santo exercer o governo completo. É você que dá espaço. É você que abre espaço para que Ele governe. Ele não vai forçar a barra. Ele não vai te obrigar a nada. Para que você possa crescer espiritualmente, você precisa permitir e se esvaziar. Para quê? Para que Ele possa te orientar, te capacitar, te conduzir naquilo que é o caminho correto a se fazer. Eu acredito também que uma pessoa cheia pelo Espírito é alguém que permitiu que o Espírito conduzisse ou produzisse nele o seu fruto. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo produz. O que o Espírito Santo produz? Lá em Gálatas 5, 22 a 23,
o fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é isso, irmãos? Isso são características de quem está sendo cheio do Espírito Santo. Você não vê praticamente isso numa pessoa recém-convertida. Você vê isso, essas características, em quem está andando com Deus. É aquele cara irado que agora não age mais com ira. É aquela pessoa que era revoltada com a vida e agora as coisas, ela se tornou uma pessoa pacífica. É aquele que comprava briga por qualquer coisa, agora não. Agora ele é sensato, agora ele não gosta mais dessas coisas. É uma pessoa amável, compreensiva, amigável, uma pessoa que consegue controlar os seus impulsos. É uma vida prática. Meus irmãos, o fruto do Espírito é a sua vida prática sendo governada por Ele. Eu queria que você entendesse isso. Há um processo, há um crescimento espiritual que o Senhor quer que eu e você desenvolvamos. Nós podemos crescer espiritualmente no Espírito Santo, quando nós permitimos o governo dEle, quando nós desfrutamos daquilo que Ele tem para nós, do seu fruto, e isso se torna prática em nossas vidas. Mas também uma pessoa cheia pelo Espírito Santo é alguém que usa até os dons que recebeu para edificar a igreja de Cristo, porque esse é o propósito dos dons. E a gente foi muito ministrado sobre alguns dons na nossa conferência. O propósito dos dons é para a edificação da sua igreja, da igreja do Senhor. Não é para outro propósito, não é para autopromoção, não é para dizer que você é mais espiritual do que o outro. Não, Deus te deu alguns dons como ferramentas para que você possa cumprir a sua missão, ou a missão da igreja, que é de edificação uns dos outros, que é para expandir o reino de Cristo nessa terra, o governo de Deus nessa terra. Então, meus irmãos, uma pessoa cheia pelo Espírito, ela tem sim a capacidade de se esvaziar, para que o Espírito Santo aumente a sua presença, a sua atuação. É uma pessoa que está buscando desfrutar ou viver o fruto do Espírito na vida dela, e é uma pessoa que tem os dons e usa da forma correta. E eu resumi isso tudo numa frase: estar cheio pelo Espírito Santo não é mensurado pelo quanto eu tenho do Espírito, mas o quanto o Espírito tem de mim. Não é determinado pelo quanto estou cheio dele, mas o quanto eu estou vazio de mim mesmo. Não será perceptível pela quantidade de dons que eu possuo, mas pelo uso do fruto do Espírito que foi produzido em mim. Amém, irmãos? Isso são características de uma pessoa que se permite ser cheia pelo Espírito Santo de Deus. E por que o uso dos frutos? Porque a palavra de Deus fala que pelos frutos conhecereis as árvores. Quando você se deixa ser cheio pelo Espírito Santo, a sua vida muda. As suas atitudes mudam. As pessoas veem uma pessoa diferente em você. Se isso não está acontecendo, é porque ainda existem muitas resistências dentro de você, ainda você está governando a sua vida, você não está conseguindo se esvaziar, e o Espírito Santo não tem operado como gostaria, como deveria. Por quê? Porque ainda você está no centro, você está na cadeira das decisões, você está no governo, e você precisa abrir isso, e permitir que Ele governe a sua vida. Porque eu preciso buscar ser cheio do Espírito, pelo Espírito Santo? Porque Ele vai me auxiliar a entender algumas coisas. E eu e você precisamos aprender algumas coisas com Ele. Ele vai nos dar entendimento, discernimento e nos ajudar a cumprir o nosso propósito nessa terra. E eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9
ao versículo 16. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao versículo 16. Eu vou ler de forma pauseada, devagar. Eu queria que esse texto entrasse no seu coração. Eu queria que você prestasse atenção nisso que você vai ouvir agora, ou vai acompanhar aí. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha isso, irmãos, eu vou reler esse texto, esse versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. E olha só o que o versículo 14 diz: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que poderosa essa palavra e rica em orientações, em discernimento. E aqui fica muito bem claro que o Espírito Santo nos leva a conhecer mistérios de Deus, princípios de Deus, que estão guardados para nós. É o Espírito que nos traz essa consciência, essa percepção. E se você prestar atenção, tem coisas na sua vida, lá no seu passado, lá antes de você se converter, que você não entendia. Eu mesmo achava um maior absurdo uma pessoa ir deixar de ir uma festa no final de semana para ir na igreja. Eu achava que era perda de tempo. Por quê? Porque para mim a felicidade estava em festas, nas bebidas. E eu achava isso muito legal, muito divertido. Eu me divertia nesses lugares. Com o passar do tempo, o Espírito Santo começou a me mostrar que a alegria não estava nessas coisas. Isso tudo era passageiro. E na verdade isso trazia consequências ruins para a minha vida. Porque o pecado, a consequência é a morte. E eu estava achando que o pecado ia trazer consequências boas para mim. E com o tempo o Espírito Santo me mostrou que não. Que obedecer a Deus é sempre o melhor. Que seguir a vontade de Deus me leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Quando eu me converti, tinha algumas coisas que eu não entendia.
Eu não entendia como funcionava a Trindade, eu não entendia quem era o Espírito Santo, eu não entendia muitas coisas, mas nesse processo de andar com Deus, de oração, de buscar um relacionamento com Deus, as coisas foram fazendo sentido para mim. Por quê? Porque o Espírito Santo foi me trazendo esse entendimento. É por isso, irmãos, que quem tem que convencer as pessoas não são pessoas, é o Espírito Santo. É por isso que Jesus não permitiu que os apóstolos, que os discípulos deles, fossem anunciar o Evangelho antes deles receberem o Espírito Santo, porque eles não teriam sucesso na missão. E Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém, até eles fossem revestidos com o poder do Espírito Santo, e assim aconteceu. E a partir desse momento, onde o Espírito Santo agiu através deles, que o ministério deles, começou a crescer, pessoas começaram a se converter, pessoas eram salvas, multidões. Por quê? Porque era o Espírito Santo falando, ministrando, usando, trazendo a consciência, o convencimento. Esse é o poder da igreja. O poder da igreja não é a igreja. O poder da igreja é Cristo Jesus. E o Espírito Santo que capacita a igreja a cumprir a sua missão. Amém, irmãos? Nós podemos ter uma unidade muito boa, mas se nós não tivermos a ação do Espírito Santo através de nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão. Nós dependemos da ação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Bem, não basta então ter o Espírito Santo. Eu e você precisamos permitir ser cheios por Ele. Você não pode se conformar apenas com a sua conversão, porque é um nível espiritual ali. Você teve uma experiência na conversão, isso foi bom. Mas, meus irmãos, você e eu precisamos crescer. O nível da conversão, ele é importante, mas é o começo. Nós precisamos ir mais profundo. E eu quero entrar com vocês nesse assunto agora. Como ir mais profundo? E eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 47. É o último texto que eu vou pedir para você abrir, nós vamos ficar nele. Ezequiel 47, versículo de 1 a 12. É uma visão que Deus deu ao profeta, e essa visão também traz um ensinamento muito rico para nós. Muitos princípios aqui que nós vamos ver desse crescimento em Deus, dessa maturidade em Deus, e eu quero compartilhar isso com você a partir dessa leitura. Ezequiel é Velho Testamento, antes de Daniel. Estarei lendo para ganhar tempo. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia na cintura, ou nos lombos. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste.
e desce até a Arabá, aonde entra no mar. No caso aqui era o Mar Morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores então estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. As árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Aqui nós temos uma visão de Deus ao profeta, e essa visão, ela nos leva a entender algo. Que esse rio de Deus, é um rio que flui do trono de Deus, do altar, do templo. É um rio que ele vai a locais onde precisa de vida. Todo mundo sabe que o Mar Morto é um lugar que não há vida, porque a quantidade de sal não permite que haja vida naquele local. Os peixes morrem. Mas ele está dizendo de um rio que flui, e esse rio vai gerando vida, e ele leva então o profeta a entrar nesse rio. E esse rio, essas águas que correm do santuário, não é um local específico, mas é um lugar espiritual, irmãos. É o lugar da manifestação da presença do Espírito Santo. É o lugar onde nós buscamos esse crescimento no Espírito. É o rio do Espírito que flui em nós. E que nós podemos estar entrando nesse rio à medida que nós quisermos. À medida em que eu e você buscamos. E ele fala então de alguns níveis. Ele fala das águas que dão nos tornozelos, versículo 3. E os tornozelos, eles falam de fundamentos, que geram equilíbrio. E esse é o momento, irmãos, da conversão. É o momento em que nós estamos aprendendo a andar com Deus. É o momento em que nós temos o Espírito Santo, mas ainda nós estamos nesse começo de caminhada. Nós não temos familiaridade com a Bíblia. Nós não temos o hábito da oração. Nós estamos começando nesse nível. É água nos tornozelos. Mas é tão bom. Eu acredito que todo aquele que se converteu nunca esqueceu a sua conversão. Amém? Eu acredito que você se lembra dela. Foi um momento que você se rendeu. Foi um momento que pela primeira vez você foi tocado no seu íntimo. Foi tão forte, mas ainda é o começo. As águas estão nos tornozelos. Você ainda está em pecados. No momento da sua conversão ainda existem práticas de pecado na sua vida. E talvez você tenha até o desejo de mudança, de querer ser diferente, mas ainda você não conseguiu vencer isso. Você ainda está vivendo nessa prática. Só que o texto fala que ao nível maior, fala sobre as águas que dão nos joelhos, versículo 4. E os joelhos nos dão uma ideia de mobilidade, de flexibilidade. Agora a gente está conseguindo andar mais rápido em Deus. Agora a gente está tendo experiências mais profundas com Deus. Porque agora a gente está aprendendo na palavra, na oração, a se relacionar com Ele. E o Espírito Santo já começa a falar conosco. E a gente começa a entender alguns princípios que antes não entendíamos. Começamos a ter vitórias em áreas que antes não tínhamos. E esse nível de conhecimento, de relacionamento, ele aumenta. Porque nós conseguimos então ter um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Mas ainda existem algumas travas. As águas nos joelhos ainda significa que existem coisas ainda que você não venceu, talvez na área emocional. Alguns bloqueios
que possam existir na sua vida, e você consegue ir até um nível, mas ainda tem coisas que você não consegue romper. Talvez você não consiga acreditar nem em você mesmo. Aqueles traumas, aquelas barreiras, aqueles bloqueios emocionais impedem você de viver um nível mais profundo com o Senhor. E aí você fica travado. E aí você acha que não consegue. E aí você questiona a sua fé. Irmãos, e essa é uma área que muitas pessoas estão. Elas têm um certo conhecimento de Deus, mas elas decidiram ali ficar exatamente porque elas não conseguiram vencer as travas, os bloqueios que Satanás lançou. Pessoas que ainda, em algumas áreas, Satanás consegue ter acesso, na área financeira, na área emocional, ele consegue ainda limitar a sua vida. Você tem uma certa flexibilidade, mas ainda tem muito mais a crescer. É nesse nível, então, que muitos estão e precisam vencê-lo, para não se tornarem cristãos ou discípulos de Jesus, que ficam apenas uma postura crítica, infrutífera. Deus quer que você cresça, Deus quer que você aprofunde nele, amém? Mas também o texto fala sobre águas que dão na cintura ou nos lombos, e essa região da cintura até o pescoço, mais ou menos. Aqui, meus irmãos, aqui já é mais profundo. Aqui você já tem experimentado coisas extraordinárias com Deus. Aqui Deus tem falado com você em sonhos. Aqui você tem sentido a presença dEle em vários momentos. Você consegue distinguir a vontade dEle, a direção dEle. Você tem uma habilidade maior de ver e de entender o agir dEle na sua vida. Quando nós falamos nesse nível de lombos, nos remete a uma responsabilidade, a uma fidelidade, a um compromisso. Nos tornamos mais compromissados, assumimos mais responsabilidades. Agora nós temos um conhecimento maior sobre as questões espirituais. A gente sabe que existe uma batalha espiritual. E nós agora rompemos em fé, em oração, em santidade, em jejum, para que Satanás não derrube a nossa casa, para que nossos filhos possam ser preservados, para que o nosso casamento se mantenha firme. Você trava uma batalha em nível espiritual. Porque antes, na sua cabeça, era só coisa do seu cônjuge, que o erro estava nele, eram os problemas que vinham, você não tinha um discernimento espiritual, de que existe um inimigo que se levantou para destruir a sua vida, a sua casa, a sua família, e você não lutava com armas espirituais. Mas quando você tem água pelos lombos, pela cintura, você começa uma batalha diferente. Agora você se entrega assim ao jejum e à oração, que antes você não achava interessante. Mas agora você entende que uma batalha está sendo travada no mundo espiritual, e você precisa vencer em Deus, porque é Deus se derramando na sua vida, e você vai crescendo nele, e você vai conseguir, porque o Espírito Santo vai te dar o escape, vai te dar a direção, vai te dar a orientação que você precisa. Nessa profundidade, nesse nível, que essa percepção e discernimento espiritual, ela vai aumentando, vai melhorando cada vez mais. A nossa visão de reino vai ampliando, vai se tornando maior. Nós passamos a usar mais com sabedoria os dons que nós temos recebido do Espírito Santo, em amor. É nesse nível que o dom do amor, de fato, ele é praticado. Porque agora a gente tem maturidade para usar aquilo que Deus nos deu. Porque até então, eu poderia até ter tido o dom, mas eu não sabia usar. E eu me julgava melhor e superior que os outros. Não havia maturidade no uso dos dons. E aí a gente percebe, irmãos, que tem muitas pessoas magoadas, feridas, ofendidas exatamente, e fechadas e bloqueadas para isso, porque viu o camarada orando em línguas num dia, no outro dia ele estava bebendo, estava se prostituindo. Como que pode Deus agir de uma forma com uma pessoa pecadora? Mas a gente vai entender o propósito dos dons. E você vai entender que
O dom da oração em línguas é para a sua edificação, para o seu crescimento. E pode ser que você receba esse dom e mesmo assim ainda está caindo em pecado. E você precisa aprender espiritualmente como usar esse dom, para que você possa crescer e amadurecer em Deus. Porque tem a forma errada assim de fazer, e pode escandalizar, e pode dividir, e tem pessoas que usam isso até para ganhar dinheiro, enganando pessoas. Mas irmãos, nós não podemos fechar o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer, porque Ele está equipando a igreja, Ele está capacitando a igreja para cumprir a missão. E é nesse nível espiritual que a gente entende que tudo é pelo amor, é onde a gente aprende a dar, fazer as coisas sem esperar algo em troca. É onde nós podemos perceber que até em pequenas coisas o inimigo tenta nos tirar a atenção. Embora seja um nível profundo, irmãos, ele não está completo ainda. Podemos ser mais cheios pelo Espírito Santo ainda. Nesse nível ainda sofremos algumas influências externas. Eu queria que você entendesse isso. Por que nós recebemos influências externas? Porque nós estamos inseridos num mundo banalizado. Num mundo que está doente, que está dominado por Satanás. E aí você passa 8 horas do seu dia no seu trabalho, aguentando chateação, problemas. E aí você chega em casa estressado, cansado, e aí você acaba descontando na pessoa que você mais ama. Você passa um dia ouvindo o rádio lá no seu trabalho, com aquelas músicas de apelação ao sexo, e aí quando você menos espera, sua mente está pensando nisso, e essa letra não sai do coração, e aí o seu interior está cheio dessas coisas, porque é a influência das coisas desse mundo dentro de você. Você está entendendo isso? A palavra de Deus fala que no meio dos louvores, Deus habita. Se Deus habita nos meios dos louvores, quem habita nas músicas que não são inspiradas por Deus? Você já percebeu que tem músicas que elas acessam áreas dentro de você, para que você sinta vontade de fazer coisas que geralmente você não tem? Tem músicas que despertam em você a vontade de beber cerveja, de ficar alcoólatra, né, ou se alcoolizar, é essa a expressão certa? Tem músicas que te despertam o interesse de se relacionar com alguém, te desperta para o sexo. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós somos influenciados ainda por esse mundo corrompido, e por coisas que chegam aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, aquilo que você assiste, aquilo que você vê, e aí você tem vontade de assistir filmes, e assiste filme de terror. Irmãos, essa é uma área que o inimigo, ele trabalha profundamente. Tem alguns filmes que é Satanás manifestando o seu reino, trabalhando na sua vida, no seu coração, e você nem se deu conta. Dos meus 7 anos, até os meus 15 anos, mais ou menos, eu fui atormentado, eu fui perseguido por demônio. Eu não conseguia dormir à noite. Eu ouvia, eu sentia, aonde eu estava, eu tinha a impressão de eu estar sendo seguido por ele. Estava mesmo. Aonde começou isso? Um filme de terror que eu assisti. A partir daquele dia, irmãos, uma legalidade foi aberta sobre a minha vida. Eu não acordava à noite, eu podia fazer xixi na cama, mas eu não colocava meu pé no chão, porque eu tinha certeza que tinha um demônio embaixo da minha cama. Eu não andava sozinho à noite, eu não passava na frente do cemitério, eu não ousava falar nenhuma expressão como diabo, demônio, por quê? Porque isso para mim, o que era isso? Eu era atormentado, eu era perseguido. É por isso, irmãos, que nós temos que tomar cuidado com que os nossos filhos e com que aquilo que a gente está vendo e ouvindo. Isso influencia você. E aí você pode ter um nível espiritual
Você pode ter um certo relacionamento com Deus e estar desenvolvendo coisas no reino de Deus, mas mesmo assim o inimigo atingir áreas na sua vida que você nem imaginava. Por quê? Porque ele tem acesso. Mas o texto fala de um outro nível, que são águas profundas. E essas águas profundas é o nível de Jesus. É aquilo que Jesus conseguiu viver. É onde ele estava em plena comunhão com o Espírito. Aonde ele conseguiu eliminar toda a sua vontade. Lembra que até com relação à cruz, ele orou assim: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita. E ele sabia o que vinha pela frente. Sabe, irmãos, a gente se desespera muitas vezes por uma gripe, por uma dor de cabeça, por coisinhas tão pequenas. A gente não quer nem saber o que Jesus pensa, a gente quer que aquilo passe, que aquele problema financeiro passe. A gente não está interessado qual é a vontade de Deus, a gente está querendo que a nossa vontade seja feita. Jesus estava num nível de maturidade, de relacionamento com o Espírito, que é uma inspiração para nós. Ele estava cheio, completamente cheio do Espírito Santo. E foi enchido por ele. Nas águas profundas nós perdemos totalmente o contato com esta terra, porque é uma água que só pode ser a nado. Agora não são essas coisas dessa terra que nos despertam mais atenção, nosso interesse. Não é a luxúria, não são os bens, não são os recursos, não é mais o que as pessoas falam ou pensam. Elas podem até criticar você, elas podem até acusar você, mas o que importa a você é obedecer a Deus. O que elas falam sobre quem você é, sobre o que você está fazendo, isso não te interessa mais, porque importa o que Deus pensa a seu respeito. Importa o que Deus vê nas suas atitudes, porque você faz as coisas para agradá-lo, não é para agradar mais a homens. Meus irmãos, é nesse nível que eu e você precisamos chegar. E você percebe que na verdade não é uma crescente, porque é um nível do rio em que a gente mergulha, e a gente vai até chegar a ser submerso por ele. Então, a nossa vida agora está totalmente ao controle do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós conseguimos viver esse controle do Espírito Santo, lembra que o texto falou? O texto disse que, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. À medida em que nós estamos fluindo nesse rio, e que nós estamos submersos à vontade do Senhor, o Senhor vai estar gerando vida através de nós. É vida na vida. É aquilo que está em você. É aquilo que se move dentro de você, que vai contagiar as pessoas. É por isso que a nossa visão como igreja é multiplicar vidas saudáveis. Porque eu só consigo multiplicar aquilo que eu já tenho. Eu não tenho como multiplicar uma coisa que eu não tenho, que eu não vivo. Então, se eu tenho uma vida saudável em Deus, onde o Espírito Santo flui em mim, onde eu abri mão do controle da minha vida e permiti que Ele dominasse, controlasse completamente, aí sim eu consigo ter uma vida que vai impactar pessoas, que vai tocar vidas, e que vai gerar vidas aonde há morte. A realidade é, meus irmãos, que as pessoas estão adoecidas, estão mortas espiritualmente. E Deus nos chamou, Deus te chamou para fazer a diferença nesses lugares. Deus nos chamou para gerar vida em nossa cidade. Mas a vida precisa começar em você. É dentro de você. E eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, porque eu quero conduzir você a imaginar em qual nível você está.
Será que você está no nível da conversão, onde as águas estão apenas nos seus tornozelos? Você é uma pessoa que não lê a Bíblia, você não tem o hábito da leitura, da palavra de Deus, da oração, você não medita nessa palavra, você ainda tem pecados ocultos, está preso a isso. Será que você está com as águas nos joelhos, onde você já tem um certo conhecimento, você tem um certo relacionamento com o Espírito, mas ainda tem tantas coisas para mudar, tem tantas coisas para vencer, tantas limitações emocionais. Você se considera incapaz, você se considera inapto, um erro. Você tem dúvida da sua identidade. Você se sente pior ou inferior aos outros. Você é incapaz de acreditar que, de alguma forma, Deus pode usar você nesse reino. Algumas barreiras emocionais existem, algumas barreiras, talvez até espirituais, por decepções que você viveu, por pessoas que você confiou e traíram a sua confiança. Esse é o nível das águas nos joelhos, mas tem as águas nos lombos, na cintura. E é onde você já está em ministério, você já está trabalhando, você está servindo, você é uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que busca Deus. Você tem buscado sinceramente, você tem se rendido ao Senhor, você quer viver mais, você quer se aprofundar mais. Mas ainda tem algumas coisas desse mundo que influenciam, que tiram a sua atenção, que te afastam em alguns momentos do Senhor, e em alguns momentos você coloca tudo a perder. Que nível você está? Em qual nível você quer chegar? O nível de Jesus é aquele nível onde nós nos tornamos plenos nele. E se tem uma coisa que eu acredito é que é possível sim chegarmos nesse nível. Porque Jesus ele veio nesse mundo para nos provar que era possível. Porque tudo que Jesus fez, ele fez como homem, não como Deus. Ele se humilhou, ele se esvaziou da sua deidade para viver como homem, para provar para mim e para você que é possível sim, chegar a um nível mais profundo de intimidade, ao ponto de fazer coisas sobrenaturais no poder do Espírito Santo. Eu quero chegar nesse nível. Eu não estou lá ainda, mas eu quero chegar lá.